Yoxi. Salve, salve povo do bem, você que acompanha nosso canal, muito obrigado por assistir nossos vídeos, por estar acompanhando nosso humilde trabalho. Sua presença aqui é muito importante. No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas dicas para que você possa escolher o seu padreador e uma boa matriz para você estar jogando ali no seu plantel para poder desenvolver um trabalho muito bom com aquele exemplar, tá? Vamos falar primeiramente sobre os garanhões, os machos, né? Com relação à herdabilidade, o que seria isso, Pablo? A herdabilidade seria algo que vem através do DNA embutido na carga genética, sobre os avós, sobre os bisavós, através da sua ancestralidade, tá? E isso reflete interinamente no exemplar que você ali está adquirindo ou comprando, ou até mesmo que seja doado, tá? E o que vamos abordar é as seguintes teses. Analisar com relação à pessoa que está ali lhe fazendo aquele serviço, com relação a criptoquidismo, se já teve casos ou algum índice, se já no caso houve, né, naquele sangue que você está trabalhando. Isso independente das raças, tá, pessoal? Pode ser qualquer raça, isso acontece. Isso é algo que engloba todas as raças de modo geral. Se já houve criptoquidismo naquela herança ali dos ancestrais, se já teve algum problema sobre achinelamento ou a pata assim, mão francesa, né, como dizemos aqui, sobre jarrete, sobre a cauda completa para os animais aí das raças Bulls, que gostam muito de ter o padrão ali bem perfeitinho sobre a cauda, tá? Isso tudo influi diretamente na qualidade que você escolherá aquele filhote para poder estar colocando ele para reprodução. Por que você está dizendo isso, Pablo? Vou explicar para vocês. Um exemplo, tá? Exemplo que você vai lá na pessoa, procure ela e está ali adquirindo um exemplar, um filhotinho, para que ele seja um futuro padreador, para você estar desenrolando o seu lado reprodutivo. Então, se aquele no caso o garanhão ou o macho da cruza, né, já teve casos de criptoquidismo atrás, mesmo que ele não apresente nenhum sintoma, o que é isso, Pablo? Ele tem os dois testículos ali no saco escrotal, não aparenta nenhum problema visivelmente, mas a sua carga genética, a sua herança, ela há aquele problema. Então, muito cuidado. E lembrando, isso serve para ambos os lados, tá? Tanto para o lado do macho quanto para o lado da fêmea. Porque num cruzamento, quando se mistura a parte de genética, né, DNA, o que acontece? É 50% da parte do pai, 50% da parte da mãe, entendeu? E se houve outros problemas com relação aos machos que vem ali acometendo também, o grande problema que está acontecendo em vários padreadores que tenho visto por aí, é sobre a infertilidade. O cachorro tem os dois testículos no saco escrotal, ele tem sêmen, mas a qualidade daquele sêmen não é legal. Ele não consegue fazer
os espermatozoides não conseguem fazer aquela fecundação ali nos óvulos da cadela para que enfim possa nascer ali um filhote. O que tenho visto? Se você que está em busca de um padreador, procure estudar mais ou menos aquele filhotinho que você tá em busca ali, tá conversando, falando com a pessoa. E principalmente, o que tem dado muito problema é a parte de consanguinidade. É isso mesmo. Muitas das vezes aquele híbrido que você tanto almeja, talvez ele não seja bom para o seu trabalho ou bom para o que você está querendo realizar com ele. Estude um pouco mais sobre os exemplares, tanto da parte do pai quanto da mãe, se não há uma grande carga de consanguinidade ali, porque o que acontece? Quando você tem aqui de um lado um cão padreador, que ele, vamos dizer que ele seja fruto de uma consanguinidade, um híbrido, tá? E do outro lado você tem um parente, vamos dizer assim, próximo, tá? Vamos dizer que um tio, ou uma tia, ou até mesmo uma prima. E quando aquele sangue se choca, ele não consegue produzir filhotes, muitas das vezes, ou quando produz pouco. Por quê? Porque aquela genética é muito semelhante. A carga de DNA da consanguinidade, ela se parece muito, tem aquela semelhança, tá? Existem alguns casos que dá muito certo, não é toda vez que isso acontece, não é uma regra 100%. Conheço vários cachorros também, frutos de consanguinidade, que dão muito certo. Mas a grande dica de hoje é para que você estude um pouco mais. E outra coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais, no Facebook, Instagram, até mesmo aqui no YouTube, que eu tenho visto muito. Pessoal às vezes pega um filhotinho de 3, 4, 5 meses e põe lá, futuro padreador. Gente, vamos cair na real. Um padreador só se concretiza a partir de 1 ano, entendeu? Principalmente depois das suas primeiras produções, para que você, como criador, ou você que é um cliente, possa estar verificando com relação à reprodução dele, como é que ele faz aquela impressão do fenótipo, como é que o genótipo dele se deu com relação àquele outro sangue que está se chocando ali. Eu tenho visto muito isso e a gente aqui, particularmente, acredita disso ser um erro, tá? Tudo bem que tem aquela parte de publicidade, você quer ali mostrar algo que a linha de sangue, ou um cachorro, ou que você que adquiriu, que futuramente tende a explodir, ser um grande sucesso, mas eu vejo que o pessoal às vezes coloca muito drama em cima daquela aquisição, e isso tem às vezes prejudicado, porque o que acontece? Às vezes você bota uma publicidade enorme em cima daquele exemplar e ele não chega ao outro nível. Quando ele passa a puberdade, que consegue ali a primeira produção, não é tudo isso. Aí tipo, o pessoal pergunta às vezes, pô, cadê aquele padreador que era tipo foda? E cadê? Sumiu, evapora. Por quê? Porque você migra para outro imediatamente, quem trabalha aí na didática de reprodução. Então aquele exemplar ele some ali do seu plantel, ele vai para a mão de outra pessoa, entendeu? E muitas das vezes vai para a mão de outra pessoa que também está buscando mesmo potencial daquele cão, e a pessoa às vezes não fala, né? Ele ali oculta aquelas informações, diz que não tem problema nenhum com relação àquele, mas tudo bem, isso aí são casos à parte, outro assunto. Vamos falar aqui um pouco agora sobre as matrizes. Você que vai escolher, vou até me aproximar aqui um pouco mais da câmera, você que vai escolher uma matriz para reprodução, lembrem-se disso. A matriz tem que ter algumas qualidades. Quais são elas? Saber se a mãe dela teve aquele manejo com relação aos filhotes da ninhada, tá? O manejo legal, a amamentação dela se foi boa, principalmente se aquele filhotinho, aquela filhota, né,
pegou o colostro nas primeiras 8 horas de vida, que é quando é feito aquela bomba de, vamos dizer assim, aquela bomba de vitaminas ali, o colostro invadindo o corpo daquele filhotinho para que possa fazer a formulação da imunidade. Outra coisa, com relação ao comportamento, gente, vamos escolher as matrizes com relação ao comportamento. Analise o comportamento da mãe, analise o do pai. Às vezes vamos dizer assim, o cão, vamos dizer da raça American Bully, ele tem por padrão da raça ser amigável e dócil. E muitas das vezes a gente não faz essa análise, esse jogo, e o que tenho visto é cachorros e cadelas muito bons, porém expressam aquela agressividade, e isso se torna ser ali um ponto fora da curva com relação à raça, o que as pessoas buscam, tá? E outro ponto, falando sobre as matrizes, com relação a muitas das vezes a gente querer aquela bem pequenininha, aquela que deu um pouco mais de trabalho. Então muitas das vezes essa é uma aposta que pode dar muito errado, tá? Porque vamos fazer umas breves considerações. Num cruzamento, para que você tire um cão pequeno, independente da raça, geralmente você tem que ter um padreador muito bom. Que seria isso? Ele tem uma carga genética com relação ao fenótipo e ao genótipo muito acentuado. O fenótipo é o que você vê e o genótipo é aquilo que você obtém dentro daquele cruzamento ali, daquela linha de sangue com relação ao padreador. E a fêmea, ela tem que ser um pouco maior, tá? Para que você possa produzir ali uma maior quantidade de filhotes e também não ter muito problema com relação à reprodução. Na parte embrionária, que é soltada ali a injeção ali de óvulos, né? A formulação em si dos filhotes ser uma quantidade maior. Muitas das vezes, exemplo, a fêmea, a mãe da fêmea, daquela que você está adquirindo, ela tem na sua carga de herança ali genética, percentuais de ter, vamos dizer, de 4 a 5 filhotes. Vamos botar 6, aliás, de 4 a 6 filhotes. Então, possivelmente, aquela sua filhotinha pode ter de 4 a 6 filhotes. Se atrelado aquele reprodutor macho, que também geralmente tem essa mesma estatística, essa mesma base, então o que você vai esperar daquela cachorra? De 4 a 6 filhotes. Vocês estão entendendo? Tá dando para desenrolar ao lado de vocês aí com relação às informações? Então, o que acontece? Isso é de grande importância para você que está às vezes iniciando, não tem conhecimento sobre algumas coisas que foram ditas aqui. Vamos tentar formular mais vídeos para que possamos estar interagindo com essas informações, que lhe dê ali uma direção, um norte sobre tais assuntos. E busque sempre exemplares saudáveis, que sejam livres ali de doenças hereditárias, como tenhamos visto aí muita com relação à carga de lágrima ácida, a falta de lactação, a infertilidade, criptorquidismo, displasias, mão francesa. Então tudo isso são doenças que vêm a estar acometendo o seu animal ali diante daquela herdabilidade sobre os seus ancestrais. Por isso demos ênfase aqui sobre você buscar saber com a pessoa com que você está adquirindo o filhote, buscar saber como foi o manejo ali durante a amamentação, buscar saber se já teve casos de infertilidade, para que você esteja ali atento com relação a buscar o que você almeja, que é tão sonhado padreador, que principalmente tem um fenótipo bom e tem um genótipo que possa
tá ali imprimindo sobre as outras futuras reproduções aquilo que você almeja para estar somando com o seu projeto, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês em algum quesito. Se ajudamos desse tanto, já é uma grande satisfação para nós. E acompanhe nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like. E muito obrigado por sua presença. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Até a próxima.